dia! Olha nós aqui, Vozes Ativas. E vamos iniciar esse mês de junho, nada mais, nada menos, com duas pessoas. Vamos tratar das pautas do meio ambiente. Temos aqui o Fernando Borba, presidente da OCIP, e temos a Raíssa Nunes, uma mulher engenheira ambiental. E aí, Lauro de Freitas, Bahia, Brasil. Sou a Rosana Paixão e nessa manhã, dia 2 de junho de 2025, fique gravado aí o nosso primeiro programa de muitos que virão. Este mês promove-se a consciência na reflexão sobre as condições do meio ambiente e como seres humanos, onde estamos nesse universo. Para isso, nós trouxemos aqui o Fernando Borba e a Raíssa Nunes para a gente entender um pouquinho do que se trata essas questões do solo, águas, fauna, flora. Borba, iniciando por você, tem como você nos dizer, de uma forma breve, o que originou, como surgiu a ideia da OCIP Rio Limpo? Bom dia a todos, bom dia, Raíssa, bom dia, Rosana. A Rio Limpo nasceu de onde mais se esperava definitivamente nascer uma organização para cuidar das águas e dos rios da nossa região, que foi da colônia de pesca, de marisqueiras e pescadores que tinham no Rio Joanes o seu sustento, o seu meio de vida. E o mestre Toro, que era o presidente à época, em 2008, nós estamos falando há 16 anos, longos anos, que os pescadores de Buraquinho, liderados por Toro, Cotoco, Geraldão da Bahia, seu Dodó, seu Antônio Toinho de Portão, que nos procurou e nos disse: doutor Borba, o Rio Joanes está com problemas. A água do rio está com gosto e com cheiro. E eu dizia, mas os peixes estão pulando. Eu estou vendo os peixes, eu entro aqui no condomínio, passo pelo rio. Ele disse, não, mas eu não bebo mais da água do Joanes porque eu estou levando uma moringa, porque essa água está estranha e os peixes estão diminuindo. E eu acreditei, obviamente, quem mais conhece água e quem conhece o Joanes, que são os pescadores. E começamos a nos reunir e avaliar o que estava acontecendo com o rio. Então, esse rio, em 2008, ainda tinha pescado, mas mesmo assim, acreditando na experiência, na vida dos pescadores, nós começamos a conversar sobre o que estava causando esse cheiro, esse odor das águas do Joanes. E chegamos à conclusão de que eram os esgotos que estavam chegando de Salvador, dos bairros de Cajazeiro e São Cristóvão, despejados no rio Ipitanga, que atravessa todo o território de Lauro de Freitas e deságua no rio Joanes. Isso era o começo da degradação do Joanes. Perfeito. Borba, nesse seu projeto, na OCIP, quantas pessoas hoje vocês têm como membros dentro desse... Olha, nós temos 14, 15 conselheiros, mas temos uns 3.500 associados, mas são associados simpatizantes da Rio Limpo, que têm conosco seus contatos e trabalham conosco voluntariamente, como todos nós da Rio Limpo, divulgando as ações empreendidas pela Rio Limpo, divulgando os assuntos relativos à educação ambiental, por exemplo, os exemplos de boas práticas ambientais. Mas, quando a gente abre o nosso mailing de e-mails nós temos 30 mil e-mails de autoridades e ambientalistas e autoridades dos municípios, do Estado e do governo federal. Nós temos 80 mil contatos de Facebook. Nós temos 9 mil WhatsApp de pessoas que
leem os assuntos da Rio Limpo, que discutem, que sugerem coisas. Nós temos uns 10 ou 12 mil Instagram. Então, nós temos uma gama de apoiadores enorme. É verdade que esses apoios, essa solidariedade virtual é muito importante. Mas mais importante é a presença desses apoiadores e que a gente sente muito a falta dela. A Rio Limpo deve ter realizado, nesses últimos 16 anos, mais de 20 seminários, workshop, encontros, SOS, e temos tido sempre uma presença importante. Mas não é o que a gente esperava. Nós tínhamos que ter muito mais gente prendida nisso. Água é o bem mais precioso do mundo. E eu sempre costumo dizer que a água não se fabrica. Essa água que todos bebemos hoje, essa água era bebida pelos dinossauros há milhões de anos. Não tem água nova no planeta. A mesma água. Né? E tem um grande amigo nosso que, uma ocasião, disse numa reunião que nós realizamos, Dia Mundial dos Rios, realizada na Praça de Buraquinho com os pescadores. Ele dizia que, embora nós sejamos poucos, fazendo, executando, realizando a mesma coisa, é importante continuar repetindo tudo outra vez. Perfeito. E por isso a gente não desiste, né? O que a gente está observando é que vocês conseguiram multiplicar, né? A ideia da preservação das águas, da qualidade das águas. Mas quais as estratégias que vocês têm ao longo desses anos para manter essa OCIP? Pois é, além desses eventos todos que nós realizamos, a aproximação com os moradores ribeirinhos, nesse último ano e esse início de ano, nós temos realizado importantes contatos. Por exemplo, nós tivemos, agora em março, fomos convocados pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa para apresentar as questões relativas ao Rio Joanes. E nessa reunião, nós conseguimos reunir mais de 50 pessoas na sala da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, em que eles ouviram os reclamos dos nossos pescadores, ouviram a nossa exposição sobre os problemas do Joanes. Nós temos, por exemplo, lá de Freitas, nós temos 12 rios urbanos. Todos esses rios, que há pouco mais de uma década eram rios limpos e que a população pescava e mariscavam nesses rios, estão mortos. Hoje são canais de lixo e excrementos da cidade. O rio Ipitanga continua trazendo cada vez mais os esgotos de Salvador. E Salvador precisa cuidar urgentemente do saneamento de Cajazeiro e São Cristóvão. A Embasa, por sua vez, para manter o consumo, a distribuição de água à população de Salvador e região metropolitana, armazena nos reservatórios das barragens Joanes 1 e Ipitanga 1 as águas e não libera a vazão ecológica das águas. A vazão ecológica das águas é uma obrigação de todas as barragens liberar água, porque a jusante da barragem existem vida, fauna, flora e gente que vive dessas águas. Se eles não liberam essas águas e só entra esgoto, a diluição dessas águas, portanto, é pior ainda, né? Nós recebemos em Buraquinho, onde deságua o Joanes, os esgotos que chegam no Joanes pelo Ipitanga e o nosso esgoto da cidade, e causa isso a morte do Rio Joanes, nesse trecho que são 8 quilômetros, que é o trecho entre a barragem Joanes 1 até Buraquinho. Esse trecho do Rio Joanes, em Lauro de Freitas, está morto. E a responsabilidade da morte desse trecho é do Estado, é do governo. Do Estado. Quem vivia desse trecho, que sustentava suas famílias com esse trecho, precisa ser
indenizado. Em qualquer país sério, o governo, o Estado, teria que pagar a essas populações que viviam das águas dos rios por ter tirado o sustento deles. Isso é uma coisa que já existe no mundo. Eles têm que indenizar isso, essa população. Eram mais de 600 famílias que viviam dos rios. Né? Por outro lado, a sociedade civil precisa se engajar nessa questão das águas. As autoridades, as lideranças empresariais, religiosas, políticas, não se incomodam com isso. A gente realiza reuniões com as autoridades e como o cidadão, a cidadã, que é prejudicada por esses rios podres, que vivem ao lado dos rios podres, não comparecem para os políticos, eles imaginam que aquilo não é prioridade para essas comunidades e vão cuidar dos projetos dos seus interesses. O projeto do interesse do político é o projeto que o reconduz ao cargo dele, tanto no executivo como no legislativo. Se o povo não clama por um assunto de interesse coletivo, o sujeito que quer se reeleger vai buscar recursos para atender sua demanda, sua renovação do seu mandato. É isso que acontece. A ignorância, o analfabetismo ecológico e ambiental é enorme. Rosana está em todas as classes e todos os níveis. Você encontra pessoas com a melhor das formações técnica, tecnológica, mas é um analfabeto, né, que chega ao ponto de ligar sua fossa, e temos encontrado inúmeros exemplos, a sua fossa encheu, o sujeito pega e canaliza o chorume para a rede fluvial próxima à sua casa. E ela vai correr, vai cair no Joanes ou no Ipitanga. Nós somos um município Foz. Se alguém der uma mijada aqui na Estrada do Coco, vai cair no Joanes. É interessante você colocar, e o que nós chamamos a atenção para esse podcast, né? Justamente a gente está trazendo pessoas aqui para a bancada a partir do dia de hoje, pessoas que tenham uma visão técnica e política das temáticas que a gente vai colocar na mesa. Ele colocou aqui bem uma coisa, são 12 rios, não é isso? Que cortam Lauro de Freitas. Então, a gente vê que a questão ambiental, Lauro de Freitas, ela ferve num cenário político e social justamente na época de chuva, né? Fica bem aquela coisa. Então, é necessário, sim, que as pessoas, principalmente as pessoas de Lauro de Freitas e dessas cidades, você vai, se for possível, citar o nome dessas cidades, né? Que acabam ficando dentro desse nicho, que tenham essa consciência de entender o que está acontecendo e cada um fazer a sua parte. E é necessário, sim, que o Estado, principalmente o Estado, governo federal, governo estadual, governo municipal, trabalhem juntos pelo bem-estar da população de Lauro de Freitas. É por isso que, em 2021, a Rio Limpo realizou o workshop técnico no Hotel Plaza Busca Vida, em que apresentou a todos os secretários de Meio Ambiente presentes e representação do INEMA, Embasa, Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, uma minuta do consórcio interfederativo dos municípios da Bacia do Joanes. A intenção é juntar uma musculatura tal, política, crítica, técnica, capaz de elaborar ações e projetos e apresentar ao governo do Estado e ao governo federal com vistas à revitalização de todos esses rios. O Joanes, ele nasce em São Francisco do Conde, né? Passa por São Sebastião do Passé, Candeias, Dias Dávila, Camaçari, Simões Filho e, finalmente, Lauro de Freitas. E o Ipitanga, que faz parte da bacia de Joanes e Ipitanga, nasce em Simões Filho e passa em Salvador, onde traz grande parte da poluição que matou o Rio Joanes no nosso município.
Nós temos discutido muito com técnicos ambientalistas e a própria Embasa de que esse saneamento que começou em 2010 aqui em Lauro de Freitas, ele começou porque os pescadores, marisqueiras, os ribeirinhos ao Rio Joanes, coordenados pela Rio Limpo, começaram a fazer barqueata nos rios, a caminhadas na orla, cobrando o saneamento básico. E ele começou em 2010. Em 2012, dezembro de 2012, foi encerrado as obras por conta de uma indisposição qualquer com a construtora. E a Embasa levou 5 anos para retomar essa obra. Essa obra só retomou em dezembro de 2017, o que é um absurdo. Resultado, hoje nós temos 15 anos de uma obra que não se conclui. Eu não consigo ter exemplos de uma engenharia tão medieval. 15 anos para fazer construir tubulações para levar merda para um emissário submarino aqui tão perto da gente. Quer dizer, se gasta uma fortuna e não se conclui essa obra. Por outro lado, nós sabemos que algumas comunidades em Lauro de Freitas, quer pela sua situação topográfica ou adensamento das populações, esse saneamento não vai chegar. E por isso a Rio Limpo tem apresentado aqui na prefeitura uma solução intermediária que é a descentralização das estações de tratamento e reuso da água. Isso tem sido feito no mundo todo. Se constrói uma extração com a tecnologia tal que trata a água e devolve para o riacho próximo ou para a rede fluvial a água bruta tratada, que não vai criar nenhum tipo de problema de saúde para a população, e se reusa a água naquela comunidade próxima. Mas isso é um assunto que não tem interesse, não tem despertado interesse para ninguém. Mas, de todo modo, nós vamos continuar a luta, porque é do nosso espírito e é do nosso convencimento de que a esperança não é a última que morre. Ela é a primeira, quando nasce, quando tudo parece perdido, sem solução. Perfeito. E nós vamos continuar. Com fé em Deus. Vamos aqui falar um pouquinho com a Raíssa Nunes. Gente, a gente tem uma mulher também aqui na mesa, né? Temos a engenheira ambiental Raíssa Nunes. Raíssa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Em que área do meio ambiente a gente já entendeu? Assim, tenho ainda perguntas para você, viu, Bárbara? A gente já entendeu onde que Bárbara, o nicho do trabalho dele, né? E você? Em que área do meio ambiente você mais se relaciona? Bom, hoje em dia eu tenho uma empresa de consultoria ambiental e o que eu mais trabalho é na área de licenciamentos, né? Auditoria, é a área que eu estou mais trabalhando, mas confesso que eu sou apaixonada na área de preservação ambiental. Sabendo dos vários pontos de melhoria, como você trabalha, essa empresa, aqui rapidinho, só puxando, essa empresa de consultoria, você dá consultoria em municípios, Lauro de Freitas é uma dessas empresas? É uma desses municípios? Em Lauro de Freitas, eu trabalho muito com empresas, não empresas diretamente privadas. isso. Mas você também faz essas consultorias para setores públicos? Sim. Certo, perfeito. Sabendo de vários pontos de melhoria que a prefeitura precisa atuar nas questões da coleta de resíduos, por onde, Raíssa, você entende que deveria começar? Eu acredito que fazendo a instalação das coletas seletivas, né? Eu acredito que quando a gente começa a fazer essa questão da coleta seletiva, a gente reduz muito a quantidade de resíduos. Aqui em Lauro de Freitas, a gente tem pouquíssimo, né, disso. Eu costumo falar que essa questão da coleta seletiva, a gente começa muito em casa, né, separando os nossos resíduos, plástico, vidro. Infelizmente, aqui em Lauro de Freitas, as associações,
de reciclagem, hoje em dia é muito difícil você encontrar. Em casa a gente faz essa separação e quando eu vou levar para pontos, né, tentar encontrar pontos para fazer esse descarte, é muito complicado. O ecopontos, né? Os ecopontos. E a gente fazendo essa coleta seletiva, a gente já reduz muito a quantidade de resíduos, né, que a gente vai realizar o descarte, e assim a gente evita, né, mandando essa quantidade de resíduo para aterros. Então, eu acredito que fazendo essa implementação aqui em Lauro de Freitas, dessa coleta seletiva, a gente já estaria resolvendo grande parte de alguns problemas. Mas essa como o OCIP, ele vem há muitos anos trabalhando, né? E ele conseguiu, através das redes sociais, né, do trabalho educativo, sensibilizar pessoas. Quando a gente fala em coleta seletiva, é um projeto a longo prazo. Sim. Não é isso? Porque é mais ou menos o caminho deles. Na verdade... sensibilizar, teria que agregar empresas privadas, Sim. setor privado e setor público para isso, concorda? Sim. Na verdade, essa questão começa muito na educação ambiental. Hoje em dia, nós precisamos, né, integrar nas escolas essa questão da educação ambiental, para começar a conscientizar nossas crianças, e aí sim a gente começar a falar dessa questão a longo prazo. E a gente vê pouquíssimo, né, essa questão da educação ambiental hoje em dia nas escolas, que eu acho que é fundamental. O que a gente observou durante essa retirada dos containers, né, aqui em Lauro de Freitas, na minha opinião, de uma forma muito abrupta, é justamente essa falta da educação ambiental. Né? E é muito complicado você querer implementar algo e não olhar as condições do social. Sim. Né? Então, em Lauro de Freitas, Raíssa, uma perguntinha bem... Quanto à poluição do Rio Joanes, tem alguma inovação, né? Alguma inovação que você julga que a prefeitura não está executando, mas que já está disponível no mercado? Na verdade, não é muito questão de tecnologia, é combater a fonte da poluição. Foi o que o Borba estava falando, né? Essa questão, onde é que está a fonte? Esse descarte incorreto nos rios. Então, não é muita questão de tecnologia. O Rio Joanes, né, ele vem cortando vários outros municípios. Quando ele chega aqui em Lauro, ele já chega com uma questão de poluição alta. Então, a gente tem que trabalhar esses municípios para que todos eles estejam em conjunto para resolver essa situação. A gente estava conversando há pouco sobre um rio que está aqui mais perto, né, da gente, que é algo aqui de Lauro de Freitas, que poderiam ser feitas algumas atividades para resolver, que é o Rio Sapato. O Rio Sapato, ele ainda está vivo, ele ainda possui uma diversidade, né, de peixes, de aves, né, na região, e que está morrendo aos poucos. Então, são atividades simples que podem resolver a situação, como a dragagem do rio. O rio está assoreado, né? Esse rio está assoreado, muita lama. Então, são atividades simples que resolvem. Não precisa de, vamos dizer assim, tecnologia avançada para a gente estar resolvendo a situação da poluição desses rios. Borba, a questão da Lagoa dos Patos, né? A questão do trabalho da Condé dentro da Lagoa dos Patos. Esse trabalho tem trazido, assim, realmente tem trazido problemas impactantes para o Rio Sapato? Claro, eles não concluíram o trabalho e os esgotos de toda aquela comunidade continuam caindo no Rio Sapato. Algum tempo atrás, nós apresentamos um projeto à prefeitura que era a instalação da estação de tratamento capaz de pegar esse resíduo, tratar e jogar água bruta resultante no rio. Era a forma da gente contribuir para isso.
A administração, à época, achou o projeto interessante, viável, e iria investir nisso, tem uns 2, 3 anos, e acabou desistindo. Agora, as questões de manutenção da rede hidráulica, dos recursos hídricos dos municípios, ela requer recurso para isso. Uhum. E eu sempre me pergunto o seguinte: a bacia do Joanes, o Joanes alimenta de água mais de 40% da população de Salvador e região metropolitana. Isso representa 5 milhões de baianos. Uhum. E não desperta o interesse de alguma liderança política de liderar esse processo de cuidado dos rios, né? Uhum. Milhares de empresas funcionam usando a água do Joanes, produzindo e faturando. Uhum. É preciso que essas empresas paguem pelo uso da água e que esse recurso seja utilizado na conservação dos recursos hídricos do município. Perfeito. E eu questiono o seguinte: se Lauro de Freitas tivesse petróleo extraído do sul da sua terra, a Petrobras estaria pagando royalties. Uhum. Por que não se paga pela água? No mês passado, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa fez uma reunião sobre a questão da cobrança da água. Uhum. É preciso que, de fato, os grandes usuários da água passem a dar alguma retribuição para isso. Porque uma grande indústria usa a água e produz e vende. E porque ela não paga pela água que utiliza. E que essa água, obviamente, tem a destino, que é a preservação dos recursos hídricos dos municípios. Sim. E isso foi discutido agora, no mês passado, na Assembleia Legislativa. Esse assunto certamente vai ser encaminhado ao plenário da Assembleia, porque foi discutido na Comissão de Meio Ambiente. E, teoricamente, aprovado. O destino desse recurso é que é preciso e o quanto vale isso é que tem que se calcular. O destino provavelmente será encaminhado para os comitês de bacias. Perfeito. E uma das brigas da Eulipo de reivindicação é que se cria a bacia do Joanes, porque o Joanes está inserido na bacia Recôncavo Norte e Iambupe. Isso são 40 e poucos municípios envolvidos nisso. Então você fica muito distante da solução das coisas, da discussão dos interesses. Se nós tivéssemos a bacia do Joanes, em Ipitanga, por exemplo, fica muito mais perto da gente as reivindicações. Não sei. Eu acho que nós tínhamos que repensar isso também. Perfeito. Perfeito. E o sistema também, né, de esgotamento sanitário, porque eu acho que o primeiro vilão para a poluição das águas urbanas é esse sistema de esgotamento. Que tem que ser concluído Existe um programa nacional de saneamento básico. Dizem o povo que aumenta, mas não inventa, de que tem recurso. Se tem recursos, as nossas lideranças políticas precisam viabilizar a vinda desses recursos para o saneamento. E quem faz o saneamento é a Embasa. E, de fato, a Embasa precisa de recursos para fazer a obra de saneamento. E que não é caro, ou não é barata, e que também é difícil. Mas tem que se começar de alguma forma. E onde estão os nossos deputados? Aí cabe a nós, cidadãos, cobrar dos nossos políticos por isso. Se a gente não cobra, não vem, né? É um absurdo o que acontece. Mas para essa cobrança, o povo precisa também conhecer do que se está cobrando, né? Sim. Porque para sentar, hoje a gente tem políticos e políticos. Para sentar para fazer cobrança no coletivo, eles têm que entender do que se trata a OCIP, do que se trata a luta e labutas, né? Dessa ONG tão, assim, eu sempre considerei de excelência, né? E que realmente tem dado bom resultado na preservação das nossas águas, apesar dos pesares, né? Essa sensibilização, as pessoas já pensam um pouquinho mais como é que vai estar nesse contexto. Então, assim,
É um momento agora para 2026, é um momento realmente que as pessoas comecem a entender, e para isso esse podcast nasceu, para trazer conhecimento, para trazer informações, para que as pessoas possam sentar e discutir políticas públicas com o seu vizinho, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua comunidade, com o seu político. E é importante a gente dizer o seguinte, minha amiga Rosana, a Rio Limpo está há 16 anos aqui brigando por uma causa que é de todo mundo. Tem aqui e ali muito apoiamento e de maneira absolutamente suprapartidária, né? Nós não nos envolvemos nem realizamos ações político-partidárias ou ideológicas. Por isso nós sobrevivemos 16 anos. Porque o assédio ao longo desses anos foi muito e permanente. Mas nós estamos aqui isentos para poder cobrar quem quer que seja o gestor da hora. Perfeito. Né? Perfeito. E 16 anos nós já atravessamos várias administrações. Vários, E sempre com muita independência, e por isso nós estamos 16 anos na batalha. Sobrevivendo aí, né? Na trincheira. Na trincheira. Uma perguntinha por você aqui, Raíssa. Em termos de políticas públicas, quais normativas você entende que falta para melhor organizarmos a questão do meio ambiente em Lauro de Freitas, além daquela questão que você colocou aí da educação ambiental? A principal, né, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que é com o objetivo, né, principal de preservar, melhorar né, essa questão do meio ambiente. Eu acho que é a principal. É a política nacional. A política nacional. E como é que você falaria? Implementar, assim, dentro de Lauro de Freitas, o que... É aí que vem aquela questão das ações. Das né, ações. Que a gente veio na transversalidade, falando, né? Isso. Como a promoção, né, da reciclagem, o estímulo ao uso de energias renováveis, né? Todas essas questões que vêm através da educação ambiental, que é muito pouco debatido. É isso. Quando eu coloquei aqui na transversalidade, meu povo de Lauro de Freitas, o meio ambiente, ele é algo, uma temática, é a nossa vida, né? É a nossa qualidade de vida, não é nossa, é da nossa família, todo em nosso entorno. É dos animais, é da fauna, né? É da flora, é do solo, é da terra, é de tudo. Então, o que a gente vê em Lauro de Freitas hoje, Borba, algumas doenças, elas estão, assim, intrinsecamente ligadas ao estilo de vida e à qualidade do meio ambiente. Sim. Né? A gente hoje vê em Lauro de Freitas streptoricose, né? Aquela do gato, né? Eu sou tutora de gato. E são animais que vivem soltos no meio ambiente. Os gestores públicos precisam entender que essas doenças, elas não só essa, como outras, elas são potencialmente transmissíveis na verticalidade. Enquanto a gente coloca aqui uma mesa para discutir a água, para discutir uma reciclagem, para discutir uma educação ambiental, a gente está querendo trazer à consciência uma reflexão de que nós precisamos ter uma melhor qualidade de vida, ter saúde, precisamos ver o nosso ente querido saudável, entendeu? E está meio complicado. Lauro de Freitas está meio complicado nessas questões. Vem a relação da fiscalização ativa, que não tem. Hoje em dia a gente vê aqui em Lauro de Freitas muita questão do licenciamento ambiental para liberação de obras, liberação de funcionamento de empresas, mas a questão da fiscalização ativa, nessa questão do esgoto, não que existe. É jogado no rio, do lixo que está sendo descartado de forma incorreta, a gente não vê. Então, essa fiscalização ativa também está deixando muito a desejar, está precisando, né, estar de forma diária. Tem que ter equipe para isso. Isso.
e que acaba não tendo. E aí vem a questão, né, da saúde, né? Recentemente, meu filho teve dengue. A gente está ligando há um tempo, tentando que o pessoal vá fiscalizar uma piscina que tem atrás do nosso condomínio, que está abandonada, e já tem praticamente um mês que ninguém foi lá. Uhum. Então tem toda essa questão que a gente não está encontrando ainda aqui. Perfeito. Borba, em relação à constituição do consórcio interativo, né? Interfederativo dos municípios da Bacia do Joanes, em qual fase hoje a OCIP está? O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado José de Arimateia, e o vice-presidente, deputado Matheus Ferreira, se comprometeu com a Rio Limpo de viabilizar o encontro com o secretário de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa e os prefeitos da região dos municípios da Bacia do Joanes e agendar essa reunião para a gente discutir a elaboração desse consórcio. Ele é importantíssimo e é por isso que nós precisamos conversar com cada um dos prefeitos, a começar da nossa prefeita de Lauro de Freitas, Camaçari, que são Precisa estar acessível, né? Que são cidades importantes, né? Camaçari é a cidade mais importante da bacia do ponto de vista de população e de faturamento. Uhum. Lauro de Freitas é a 7ª economia do estado. Uhum. E é o rebotário de todo o esgoto que chega da capital. Uhum. E Salvador, por sua vez, é o grande gerador e um dos grandes assassinos do Rio Joanes, porque 60% do lixo e do esgoto que chega no Joanes vem de Cajazeiras e São Cristóvão. Então, nós temos que dar todas as prioridades à questão da elaboração desse consórcio interfederativo. A Rio Limpo elaborou, em 2018, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, uma proposta do projeto de diagnóstico da bacia. Para qualquer intervenção sanitária na bacia, é preciso se levantar o diagnóstico de todos os rios, a situação de todos os rios e do Joanes. Esse projeto, nós atualizamos esse projeto, que foi elaborado, portanto, alguns anos antes, e já entregamos ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, que ficou de levar o assunto, inclusive ao governador do estado. Porque com esse projeto, a gente pode conseguir, junto ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério das Cidades, recursos para fazer esse diagnóstico. E mais ainda, com o apoio do governo do estado, e se todos os prefeitos se reunirem nessa força política, a gente consegue definitivamente implantar. A educação ambiental é fundamental numa cidade que é cercada de rios. Perfeito. Porque você sabe, se as famílias souberem as inúmeras enfermidades provocadas pela água podre, essas famílias vão ter mais cuidado com o seu lixo, com o seu esgoto. Né? E nós temos que começar logo urgente isso aqui. E tem a questão também das crianças, né, Borba? Pois é. Com o acesso à água, tem aquelas questões das parasitoses, as anemias, né, causadas justamente pela ingestão de água poluída. E você tem toda a razão quando você coloca. Você tem o Rio Goró aqui, que é uma vergonha. Esse rio, ele passa no meio de uma comunidade e o fundo das casas ficam ao lado do rio, jogando seus esgotos todos nele, e ele deságua no Ipitanga. Isso, nenhum ser humano merece morar numa situação daquela. Perfeito. Ele está ali há anos e ninguém toma providência disso. É engraçado que é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, né? É a sétima cidade na arrecadação municipal ao estado de Bahia, uma cidade turística, né? É uma cidade, eu gosto muito de Lauro de Freitas, todos gostam, amam Lauro de Freitas. E uma cidade que os gestores passam, a gestora chega e o olhar tem que ser
principalmente, especialmente nas questões ambientais. Sim. Porque passa por todas as pastas, né? Passa até pela mobilidade. A gente vai trazer uma pessoa aqui também para falar sobre a questão da mobilidade. Porque não é simplesmente um buraco, não é simplesmente por baixo daquele asfalto tem uma água, tem algo que não foi ali bem. Aqui né? se construiu em cima do rio. Você vê por aqui o número de edificações complexas, né? São edifícios com 800, 500 habitações, condomínios inúmeros na beira do rio. Né? Qual é a infraestrutura que tem aquela via de buraquinho para receber tanta gente? O dia que todos os imóveis foram liberados, aquilo não vai andar. Não vai andar. Já trava atualmente. Quer dizer, a irresponsabilidade de quem autorizou aquelas edificações ali merecia cadeia. E outra coisa, é gasto público, porque você está contratando empresas para colocar asfalto em cima de algo que, se não tiver realmente um trabalho bem feito na base, nunca vai. Aquele buraco vai estar sempre ali, cada dia maior. Pois aí vem várias questões, né? A questão dos alagamentos, que aqui em Lauro de Freitas é frequente. Isso. Tem muitas questões. E os vozes ativas, né, as práticas integrativas, é que a gente vai trazer durante esse mês as questões voltadas justamente para o meio ambiente. Nós vamos ter aqui pessoas falando sobre a poluição sonora, né? Também vamos trazer pessoas falando sobre a saúde integrativa, que é tudo isso aí também. Sim. E vocês estão de parabéns, eu agradeço de coração, viu? Eu espero contar com você, Borba, mais e mais e mais, nas ideias, né? Na construção desse projeto. E você, Raíssa, a mesma coisa. E tenham todos um bom dia.